Jesus nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Brilha forte entre nós a estrela da manhã, resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Resplandecente sua luz brilhou em as trevas. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. Joelhos se dobram, bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas. É que hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Hoje nasceu em Belém o Salvador das nações, o Filho de Deus, o Filho de Hoje nasceu em Belém. Hoje nasceu em Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã de domingo, dia 27 de dezembro de 2020. Nós já estamos no último domingo deste ano e damos boas-vindas a todos vocês neste culto que está apenas começando, neste culto do final de semana de Natal, este final de semana que você pôde desfrutar da companhia dos seus amigos, familiares e celebrar o Natal e celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Nós vamos orar, dando início a este tempo de culto. Eu convido você a orar comigo neste momento em nome do Senhor Jesus.
Pai, nesta manhã nós queremos oferecer a nossa vida, queremos oferecer, ó Deus, todo o nosso ser diante do Teu altar. Nós te damos graças pelo final de semana que passou e agora, neste domingo, no último domingo de 2020, queremos mais uma vez buscar a Tua presença, queremos ter comunhão contigo, queremos, ó Deus, receber a Tua palavra, queremos louvar o Teu santo nome. Nós temos muitos motivos para agradecer, apesar, ó Deus, de um ano tão difícil. Nós temos a certeza que o Senhor esteve conosco, que o Senhor caminhou do nosso lado, e é por isso, ó Pai, que nós nos unimos aqui, porque reconhecemos a Tua presença, a Tua providência, o Teu amor em nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, revela-nos a Tua vontade, a Tua verdade, para que na preparação deste, ó Deus, desta chegada do Ano Novo, a nossa vida, Pai, seja renovada na Tua presença. Nós oramos consagrando ao Senhor este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a ficar com a gente até o final deste culto. Nós vamos agora louvar o Senhor. Daqui a pouco nós voltamos para a ministração da palavra do nosso Deus.
quero convidar você agora para termos um tempo de ministração na palavra de Deus. Termos um tempo de abrirmos as Escrituras Sagradas e encontrarmos nela a resposta para a nossa vida. Já há cerca de um mês atrás, nós começamos uma série de mensagens com o tema O Natal tem a ver com o quê? Qual é a relação do Natal e quais são as implicações do Natal para a nossa vida, olhando especialmente os principais personagens que rodearam, que estiveram ali no entorno do nascimento de Jesus. Nós pudemos pensar a respeito se realmente as festas, os presentes, as decorações, o Papai Noel, a árvore de Natal, se são essas coisas que realmente importam no Natal. Nós não estamos aqui condenando, não estamos aqui de alguma forma tirando o seu ânimo, a sua vontade de no final do ano cantar canções natalinas, decorar a sua casa, trocar presentes com seus familiares e amigos. Mas o nosso intuito com esta série de mensagens é convidar você a fazer uma reflexão sobre o sentido do Natal. Nós que vivemos num mundo cada vez mais paganizado, num mundo cada vez mais secularizado, que tem procurado tirar Deus do centro e colocar outras coisas no lugar dele. E é por isso que nós queremos olhar para os principais personagens que estavam ali no entorno do nascimento de Jesus e, a partir desses personagens, pensarmos no que significa de fato o Natal para as nossas vidas. Nós falamos a respeito de Zacarias, o pai de João Batista, que era um sacerdote. Falamos a respeito da importância da fé. O Natal tem a ver com fé. É um convite de Deus para que possamos crer em suas promessas. O Natal também sobre a perspectiva de Isabel, a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista. Olhando pelo prisma da história de vida dela, percebemos que o Natal tem a ver com redenção. Também falamos a respeito da história de Maria, a mãe de Jesus, a mulher que foi um instrumento de Deus para que o menino Jesus fosse gerado no seu ventre. E falamos a respeito da vida de Maria na perspectiva da submissão. O Natal tem a ver com a submissão, nos submetermos à vontade de Deus. Sobre a pessoa de José, o pai de Jesus, o esposo de Maria, nós olhamos diante da responsabilidade que ele teve de cuidar de Maria, de cuidar do menino, assim como quando Jesus entra em nossa vida, entra em nossa história, nós nos responsabilizamos pela pregação do Evangelho, pelo testemunho. Nós falamos na semana passada a respeito dos pastores, os pastores que estavam cuidando dos rebanhos ali na região de Belém, nas vigílias da noite, receberam a visita do exército celestial que cantava glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E aqueles pastores imediatamente acolheram aquela proclamação dos anjos, foram ao encontro do menino Jesus e falaram do menino. E olhando na perspectiva dos pastores, o Natal tem a ver com proclamação, falarmos a respeito de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos magos, os magos que vieram do Oriente e entregaram seus presentes ao menino Jesus. Eu quero ler com você a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Mateus 2, de 1 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel,
o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui a nossa leitura. Essa história dos magos é uma história muito interessante. Primeiro porque eles são magos que não têm os seus nomes revelados. A tradição católica dá nomes para os magos, mas a Bíblia não fala a respeito da sua identidade, qual era o nome destes homens que saíram do Oriente e foram na direção de Israel, foram na direção de Jerusalém, à procura do rei que havia nascido. O que nós podemos entender, e a Bíblia não dá muitos detalhes, é que estes homens provavelmente eram estudiosos dos astros. Eram homens que olhavam para as estrelas e procuravam entender a respeito do encontro de estrelas no céu, respostas para a vida neste mundo. Não é propriamente uma prática bíblica. A Bíblia não nos orienta a fazer isso. A Bíblia não nos orienta a procurar, por exemplo, no horóscopo, respostas para a nossa vida. Mas a história destes homens ela é muito importante e ela está aqui registrada como um testemunho da revelação de Deus aos gentios sobre o nascimento de um Salvador em Israel. É muito importante você se atentar para este detalhe. O detalhe e a presença dos magos em torno do nascimento de Jesus, a chegada deles, a reverência deles para com a pessoa de Jesus Cristo, é uma revelação de que Deus também se revelou aos gentios a respeito da vinda de um Salvador, propriamente na região de Israel, nas terras ali onde ficava a região da Judéia. Nós sabemos que naqueles dias o Império Romano dominava todo o mundo conhecido e também nós temos o conhecimento de que Herodes era o rei em Israel naqueles dias, apesar dele estar debaixo do governo romano, debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, que era o governador da região. Herodes era o rei dos judeus. E a Bíblia nos diz que aqueles magos que viram uma estrela que brilhou de forma tão intensa, de forma tão sublime, e na semana passada nós tivemos o encontro que foi testemunhado por tantas pessoas neste encontro de Júpiter e Saturno nos céus, que foi identificado também como a estrela de Belém, porque a conexão dos dois quase juntos no mesmo local, vistos no céu, até mesmo a olho nu, dava a impressão de uma única estrela, muito brilhante, muito radiante. E aquela estrela extraordinária que estava sobre o menino quando Jesus nasceu, aqueles homens viram do Oriente aquela estrela e caminharam na direção de Israel à procura, em busca de conhecer quem era este rei, quem era este que estava nascendo, que segundo a interpretação deles, era o nascimento de um rei, de alguém que teria autoridade. E é muito interessante nós notarmos uma coisa importante. Quando nós olhamos para a cena do nascimento de Jesus, normalmente a montagem, a construção dos presépios sempre se dá em torno da pessoa de Jesus, com os animais ali no curral, na estrebaria, Jesus na manjedoura, José e Maria, e a presença dos magos, em geral, 3, né? São dados os nomes de 3, mas a Bíblia não diz se eram 2, 3, 5, 10 magos.
Até porque imagina-se que eram 3 por causa dos 3 presentes. E também se diz que eles eram os 3 reis magos, mas a Bíblia não diz que eles eram reis. Eles eram apenas estudiosos das estrelas, que vieram de uma região distante. Alguns podem dizer que vieram talvez da Mongólia, que vieram talvez da região da Índia, que vieram de regiões talvez até mais distantes, mas que caminharam e foram na direção daquela estrela. E por terem visto aquela estrela, vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus. Mas originalmente os magos não estão no presépio, no dia do nascimento de Jesus. Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós percebemos uma coisa muito importante. A Bíblia nos diz no verso de número 1 que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Essa expressão depois, aqui apresentada no texto, é para nós a manifestação, e assim dizem os estudiosos, que é a declaração de que os magos chegaram tempos depois, não na noite do nascimento. Aqueles homens não andaram milhas e milhas, quilômetros e quilômetros, apenas numa noite, para encontrarem o menino Jesus na mesma noite em que a estrela brilhou. Mas a Bíblia nos diz também, no capítulo de número 2, se você olhar um pouco mais para frente, a partir do verso de número 16, que o rei Herodes, ele dá ordens para que se matem todas as crianças que haviam nascido em Belém de 2 anos para baixo. Ou seja, provavelmente aqueles homens chegaram naquela região, chegaram ali 2 anos depois do nascimento de Jesus. 2 anos depois. Então, os magos oficialmente não fazem parte do presépio. Se acostumou, nós estamos ambientados com isso, mas estes homens que vieram do Oriente para trazerem seus presentes e adorarem o Senhor Jesus, eles não fazem parte oficialmente do presépio. Mas eu gostaria de olhar para a vida destes homens que deixaram o seu país, que deixaram sua terra, indo em direção ao território de Israel, especialmente a cidade de Jerusalém, e eles foram para Jerusalém porque pensavam encontrar o rei na capital. Mas estes homens que foram até lá, à procura de adorar o rei dos judeus que havia nascido, qual é a lição que estes homens nos trazem? Quais são as lições que nós podemos dizer que estes homens trazem para nós, olhando da mesma forma como olhamos para Zacarias, Isabel, Maria, os pastores, José? E o tema da nossa mensagem hoje é este que vai aparecer para você. O Natal tem a ver com doação. O Natal tem a ver com doação. Estes magos trazem para nós a ideia, a lição de que foram ao encontro de Jesus e levaram consigo presentes. Por um lado, nós temos a história dos pastores pobres, falamos na semana passada, que não tinham recursos, que não tinham a condição ou ascensão social, e também não tinham nada naquele momento para oferecer, a não ser estarem ali para honrarem o Senhor Jesus. Mas estes homens que vieram do Oriente trouxeram consigo presentes. E o que nós vamos conversar hoje, o Natal tem a ver com doação, é na perspectiva do que é que nós oferecemos ao Senhor Jesus. Qual é o nosso nível de entrega, de doação àquele que veio ao mundo morrer em nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. 3 lições para a nossa vida, olhando para a vida destes 3 homens. A primeira lição é que estes homens nos apresentam uma doação voluntária. É uma doação voluntária. O texto bíblico nos diz no verso de número 2, quando eles se apresentam para Herodes, imaginando encontrar em Jerusalém o rei, a expressão que eles usam é: vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós vimos e viemos. Ninguém nos forçou, ninguém nos constrangeu. Nós apenas vimos essa estrela. Segundo os nossos cálculos, essa estrela de tão brilhante, de tão radiante, era a manifestação
segundo a compreensão deles de que um rei havia nascido. Alguém muito importante naquela noite havia chegado ao mundo. E eles dizem, vimos essa estrela e viemos. Estes homens, eles têm uma doação voluntária. Ninguém os constrangeu, ninguém os forçou, ninguém os amarrou, ninguém os trouxe arrastados. Eles vieram por iniciativa própria. A doação destes homens não é a doação de alguém que está sendo forçado a entregar algo ao Senhor Jesus, mas vieram para adorar e adorar no sentido de dar presentes. E aqui é uma coisa muito importante. Quando nós ensinamos na igreja sobre a entrega de dízimos e ofertas, sempre ensinamos que faz parte da adoração. Faz parte da adoração entregar dízimos e ofertas. Não é uma parte isolada do culto. Não é uma parte do culto em que nós estamos falando apenas de dinheiro, apenas de investimentos, de pagar conta. Quando levamos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para o culto, para o momento de adoração, é porque estamos de fato adorando o Senhor Jesus com os nossos recursos. E aqueles homens fazem uma doação voluntária. Eu fico pensando, talvez, qual seria a família deles. Eles tinham filhos, eles tinham esposas, eles tinham bens, eles tinham casa, e eles se doaram simplesmente à procura deste rei, para entregarem seus presentes, e foram na direção daquela estrela, caminharam por dias e dias. Um dos filmes mais bonitos que já foi feito para essa época do Natal talvez o meu filme preferido sobre o nascimento de Jesus, é o filme chamado O Quarto Mago ou O Quarto Sábio. Talvez você já tenha assistido. É uma parábola, não é uma história real. Mas diz que 3 magos saíram do Oriente e um ficou para trás, porque ainda tinha que resolver algumas coisas. Saiu depois. E nessa caminhada dele, sem a presença dos amigos que já estavam à sua frente, ele acaba permanecendo num vilarejo, ele acaba permanecendo em uma aldeia. Ele tinha dons, habilidades na área de medicina, e as pessoas ali precisam da sua ajuda, e ele nunca mais segue o caminho daqueles seus amigos, ele fica naquela aldeia. Por quê? Porque ele se doou, e se doou de tal forma à procura deste rei, que no meio do caminho acabou oferecendo os seus dons, os seus talentos na área da medicina para pessoas que precisavam da sua ajuda. Foi voluntário. Eles saíram não porque houve um chamado, não porque foram forçados. Você não pode servir ao Senhor Jesus forçado, amarrado, preso. Não pode fazer constrangido. Nós adoramos, amamos e servimos o Senhor Jesus de forma livre. Aqueles homens se doaram de forma livre, de forma voluntária. A segunda lição destes homens para a nossa vida é que eles deram uma doação honrosa. Uma doação honrosa. O verso de número 2, ainda no capítulo 2, diz o seguinte: eles chegam para Herodes e perguntam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Eles não foram até Jerusalém, eles não foram até a região da Judéia, até o território de Israel, à procura de uma pessoa qualquer. Eles foram e levaram consigo presentes. Estavam levando doações, queriam doar algo porque eles sabiam que era alguém muito especial. Nós temos este costume em nossa cultura de trocarmos presentes. Talvez essa seja a herança maior que os magos trouxeram para aquilo que hoje nós temos como prática no Natal, essa troca de presentes na época e no período natalino, que é muito comum. Nós nascemos, eu me lembro dos meus primeiros anos de idade, os primeiros presentes que ganhei de Natal dos meus pais. Isso faz parte da nossa cultura ocidental e os historiadores dizem é por causa da herança destes magos. Mas eles não estavam levando um presente para alguém qualquer, eles estavam levando o presente para um rei. Nós temos o costume de trocar presentes e normalmente entregamos presentes para as pessoas as quais amamos. Eu creio que quando você dá porque você quer honrar aquela pessoa. Se você diz que tem honra por alguém, você doa.
Se você pertence a uma igreja e você é um contribuinte, um ofertante, você faz isso porque você está querendo honrar o Senhor Jesus e que está querendo honrar aquela comunidade que você participa. Quem não honra, não doa. Quem não tem um sentimento de honra, não doa, não se sacrifica, não gasta, não investe. Mas aqueles homens não estão trazendo presentes simples. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Eles estão trazendo presentes para um rei. É uma doação honrosa. Quando eu amo alguém, quando eu reconheço o valor de alguém, eu dou. Não importa o preço. Você, marido, você, esposa, você sabe o tempo de namoro, quanto você talvez trabalhou, gastou, investiu dos seus recursos para comprar um anel, uma aliança, um presente caro, para agradar o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Talvez, e uma das coisas que muito me entristece no período do Natal é essa forma de induzirem as crianças a acharem que aquilo que elas estão recebendo é do Papai Noel. Porque isso tira a honra dos pais. Eu acho muito perigoso. Falei isso na semana passada e volto a falar hoje. Essa questão de se incentivar uma criança a pedir presente para o Papai Noel, isso é uma forma de desonrar os pais. Porque foram os pais que trabalharam o ano inteiro, que ralaram, que suaram, que vão pagar. E vão às vezes até parcelar o presente das crianças. Então as crianças deveriam reconhecer os pais, o esforço dos pais. Mas tem gente que prefere fazer essa troca, de dar toda a honra ao Papai Noel e tirar a honra que os pais merecem na vida dos filhos. Por isso, a doação deles é uma doação honrosa. Em terceiro lugar, a doação deles é uma doação generosa. Em primeiro lugar, é uma doação voluntária. Ninguém os forçou. Em segundo lugar, é uma doação honrosa porque eles vão na direção de um rei. Mas em terceiro lugar, é uma doação generosa, que está apresentado para nós no verso de número 11. A Bíblia nos diz que eles chegam, e quando chegam e vem o menino, eles se ajoelham, eles se prostram, eles o adoram, mas o verso 11 diz que eles então abrem os seus tesouros. Veja o uso da expressão aqui. Não são apenas presentes, são tesouros. Não está falando de uma doação qualquer, está falando de uma doação generosa, é um tesouro. E eles entregam o quê? Ouro, incenso e mirra. Estes três presentes, eles simbolizam a pessoa de Jesus. O ouro é a representação da realeza. Quem tinha ouro naquela época eram os reis. Os reis, eles eram honrados recebendo ouro, ouro do povo, ouro de outros reis vizinhos para manter uma boa cordialidade, uma boa vizinhança, uma boa política ali entre as nações circunvizinhas. O ouro é o símbolo da realeza. Jesus recebe ouro porque ele é rei dos reis, porque ele é o Senhor dos senhores. Mas Jesus também recebe incenso. E ao receber incenso, é a ideia de Jesus como alguém que apresenta-se a si mesmo como um ser não apenas normal, comum, ele é um ser espiritual. O incenso ele era utilizado em cerimônias religiosas. Em toda a cultura ali do Oriente Médio, do Oriente Próximo. Todas as culturas daquela região usavam e usam até hoje incensos em cerimônias religiosas. Ou seja, aqueles magos que vão ao encontro de Jesus, eles estão diante de alguém que é diferente, que é alguém que não é apenas feito de carne e osso, mas é um ser espiritual que está diante deles. É uma divindade. Alguém que desceu dos céus. Jesus recebe incenso, porque ele não é apenas um homem, mas ele representa e ele é o próprio Deus. Mas Jesus também recebe mirra. E a mirra era um óleo aromático muito caro. Era uma espécie de perfume. Mas a mirra não era apenas utilizada como um perfume natural. A mirra também servia como remédio, como cura. E alguns historiadores vão dizer que a mirra simboliza a humanidade de Jesus,
O Jesus que precisou receber óleo sobre o seu corpo depois da sua morte, quando ele foi crucificado. A Bíblia nos diz que aquelas mulheres que foram ao sepulcro, elas queriam ungir, e de fato elas fizeram isso. Elas ungiram o Senhor Jesus, cobriram as suas feridas, todas as marcas do seu corpo com óleo, para tentar preservar o máximo o corpo do Senhor Jesus. Mas a mirra também simboliza esta cura, aquele que vem para curar, aquele que vem para sarar, aquele que vem para trazer um bom perfume a este mundo tão fedido, a este mundo tão podre, tão sujo, alguém que vem para purificar. Aqueles homens, eles abrem tesouros, ouro, incenso e mirra, e eles são generosos. O Natal tem a ver com doação generosa. Generosa. Eu vou explicar para você por quê. Por causa do versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Talvez você pense, eu já dei muitas ofertas generosas, eu já abençoei muito a minha igreja, eu já abençoei muito pessoas, missionários, eu já abençoei muito a obra de Deus, mas não existe nenhuma doação tão generosa como a doação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho primogênito. A doação de Deus em direção a nós é uma doação generosa. E é por isso que aqueles homens vão até o Senhor Jesus e abrem os seus tesouros. Nenhum tesouro nesta terra se compara ao tesouro que é o Senhor Jesus, o único e santo Filho de Deus. E Deus não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou para que morresse em nosso lugar. É por isso que o apóstolo Paulo faz a pergunta em Romanos capítulo 8, sobre o que nos separará do amor de Deus? Quem nos condenará? Deus já nos deu tantas coisas. Ele não poupou o seu próprio Filho, não nos daria, juntamente com Ele, com o Senhor Jesus, todas as outras coisas. Então Deus sempre é o doador generoso. Mas com estes homens nós aprendemos que devemos abrir também os nossos tesouros. Não podemos oferecer a Deus qualquer coisa. Deus é digno, o Senhor Jesus é digno dos nossos tesouros. Se você dá aquilo que sobra, você não está dando tesouro, você dá esmola. Se você dá o tempo que sobra, você está dando esmola do seu tempo. Se você está dando recursos, se você está dando talentos que sobram, você está dando esmola e não está dando o seu melhor. Por isso, nós aprendemos com estes três homens que o Natal tem a ver com doação. E ao encerrar esta mensagem, eu quero fazer o convite para você a ser um doador generoso, a ser uma pessoa que doa de forma honrosa, que doa de forma livre, espontânea, voluntária. Doar não apenas no sentido financeiro, mas doar o seu tempo, doar as suas emoções, doar os seus recursos, doar os seus talentos para o reino de Deus. Nós estamos no último domingo de 2020. Pare e pense, 2021 pode ser um ano magnífico na sua vida, pois foi um ano, ou pode ser um ano, em que você se doou para o reino de Deus, mais para Deus do que para si mesmo. Este ano de 2020 foi um ano em que nós nos trancamos dentro de casa, corremos atrás das nossas próprias coisas, mas talvez 2021 seja para você uma oportunidade de fazer como aqueles homens, livremente se entregar ao Senhor e doar os seus tesouros, fazendo isso de forma honrosa, reconhecendo quem é o Senhor Jesus na sua vida. Você pode contribuir com a vida da nossa igreja, entregando pelo Venmo, no Brazilian Presbyterian Bible Church. É uma das formas de abençoar a vida da nossa igreja, de honrar o reino de Deus, de abençoar o corpo de Cristo. E eu faço esse desafio a você para o ano de 2021. Eu gostaria de orar agora, encerrando este culto, pedindo para que Deus abençoe sua vida. Olhando para todas essas histórias, encerrando nestes personagens, os magos. Você pode entrar em 2021, não na perspectiva de alguém que quer receber,
mas na perspectiva de alguém que quer doar. Doar de forma voluntária, de forma honrosa e de forma generosa. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para o ano que está começando. Se você está em casa com a família, dê as mãos para os seus familiares, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele e vamos pedir que o ano de 2021 seja um ano diferente para todos nós. Vamos falar com Deus. Pai, nesta manhã nós queremos mais uma vez nos consagrar a Ti. Ao olhar para essa história, nós nos inspiramos e pedimos que o Senhor nos ajude a nos doarmos como aqueles homens se doaram, deixando a sua terra, a sua família, levando consigo tesouros, presentes, viajando dias e noites a fio à procura do Senhor Jesus. E nós que já temos conhecimento do Senhor Jesus, já sabemos que Ele está tão próximo e tão acessível, muitas vezes não entregamos a Ele o nosso melhor. Perdoa-nos, ó Pai. Mas agora eu gostaria de orar, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas para o ano de 2021, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor nos dê saúde, sabedoria, graça, entendimento, que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso lar, o nosso trabalho seja muito abençoado, mas em nome de Jesus que 2021 seja um tempo em que sejamos doadores. Oh Deus, como estes homens foram, sejamos doadores voluntários, doadores que honram, doadores generosos. Não sejamos mesquinhos, não sejamos avarentos, mas sejamos doadores e colaboradores do Teu reino para a Tua glória. Abençoa o nosso ano, o ano de 2021. Abençoa a nossa igreja. Abençoa, Deus, esta nação, os Estados Unidos da América. Abençoa, Deus, o Brasil, a nossa pátria mãe. Abençoe o mundo neste período tão turbulento. Pedimos a Deus que seja de fato encontrada uma vacina segura, eficaz, uma vacina que não cause medo na população, mas que seja de fato segura e eficaz para abençoar as vidas e não causar pânico e terror. Pedimos pelo retorno da economia, o retorno das escolas, mas acima de tudo, ó Deus, a reabertura das igrejas. Abre as igrejas, ó Pai, as portas dos templos estejam abertas. O Teu povo abra as portas da casa para que possamos adorar o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome dEle. Teu Filho amado, o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, repouse sobre todos nós, hoje, em 2021 e para todo sempre. Amém e amém. Tenha uma boa semana. Próximo domingo, nós voltamos com o nosso culto ao vivo, domingo, dia 3 de janeiro. Convido você a estar conosco às 10 horas da manhã. Um feliz 2021. Celebre, ore, busque o Senhor e seja generoso em doar-se a si mesmo para a glória de Deus.